Era o anel favorito de sua mãe. Desde que Lídia conseguia se lembrar, isso sempre estivera nos dedos elegantes de sua mãe. Não era apenas algo que ela admirava na infância, mas também era um amuleto de boa sorte para a família. Quando ela encontrou em uma pequena caixa, ela suspirou de alívio. No entanto, ela não tinha ideia da longa história que acompanha esse anel. Quer saber mais sobre essa história? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Mulher usa anel da mãe por 25 anos. Então o joalheiro revela algo. Lídia Madison cresceu como filha única. Embora a vida fosse difícil, sua mãe sempre arranjava tempo para ela e a fazia se sentir amada. Pode ter sido difícil às vezes, com várias noites sem histórias para dormir, mas às vezes conseguiam tempo para que isso ocorresse. Sempre havia presentes de aniversário, mas havia um desses presentes que mudaria a sua história. Ela havia se casado com o amor de sua vida e tinha uma carreira de sucesso. As coisas pareciam perfeitas até algumas semanas depois, quando eles receberam um telefonema devastador. A mãe forte, bonita e atenciosa de Lídia havia falecido. Como estava em outra cidade, portanto, tomou o choque e o luto ainda mais difícil de lidar. Demorou semanas até que ela pudesse ir até a cidade e ir vasculhar as coisas de sua mãe. Não havia muito, a maioria foi para doações, mas havia uma coisa especialmente deixada para Lídia. Era o anel favorito de sua mãe. Desde que Lídia conseguia se lembrar, sempre estava em seus dedos elegantes de mãe. Não era apenas algo que ela admirava enquanto crescia, tornou-se uma espécie de amuleto da sorte para a família. Então, quando ela o encontrou em uma caixinha, ela soltou um suspiro de alívio. Segundo a mãe de Lídia, ela encontrou um anel em 1945, quando tinha apenas 12 anos. Ela o havia encontrado em um campo perto de um lugar onde trabalhava. Ela o manteve com ela todo esse tempo, atribuindo toda a sua sorte futura naquela joia. A queda que lhe abriria as portas. Lídia começou a ver os sinais de alerta em sua própria vida, então ela ficou determinada a quebrar o padrão e a adotar uma maneira mais saudável de lidar com o estresse: correr. Em uma manhã de verão, ela estava correndo por um caminho rapidamente. Lídia acabou escorregando ao passo em que ela sentiu um impulso trazendo seu estômago em sua garganta. Foi uma reação automática estender as mãos e se proteger do impacto. E quando olha para as mãos, ela não podia acreditar. O anel de sua mãe estava quebrado. Ela voltou para casa soluçando e se xingando. Cada parte dela queria voltar no tempo e esquecer a corrida matinal. Mas agora tudo que ela podia fazer era descobrir quem poderia consertá-lo. Lídia correu de volta para sua casa e ela pediu ao marido para consertá-lo. Mas sabendo o quanto Lídia adorava aquele anel, ele temia que pudesse danificá-lo ainda mais ou torná-lo pequeno demais para ela. Em vez disso, ele a aconselhou a ir ao joalheiro para consertá-lo. Foi uma ruptura simples e, com sorte, poderia ser corrigida facilmente. Mas não havia como corrigir o que Lídia estava prestes a descobrir. A grande revelação. Quando Lídia, o marido e o filho chegaram ao joalheiro, ela foi direto ao homem do balcão e mostrou-lhe o anel. Ela ficou perturbada quando explicava a ele o que havia acontecido enquanto perguntava se ele poderia consertar. Sem dizer nada, o homem pegou o anel e o examinou. De repente, ele paralisou. Ele olhou mais de perto e declarou surpreso: "Eu conheço esse anel." Lídia, confusa, perguntou o que ele queria dizer com isso. Ela perguntou novamente se ele poderia consertá-lo, mas ele estava perplexo. Ele ignorou a pergunta dela e perguntou: "Onde você conseguiu isso?" Lídia contou a ele a história que sua mãe lhe contou. "Impossível", ele brincou. Então ele correu para os fundos da loja. Ele reapareceu com um livro de contas, passou o dedo pelas páginas e fez uma pausa. "Ah", ele disse, "eu sabia." Então ele suspirou e olhou para Lídia. "Sua mãe mentiu para você", disse ele. Suas palavras inesperadas perfuraram o coração de Lídia como uma faca. Como ele se atreve a falar sobre a sua falecida mãe assim? Lágrimas se formaram quando ela perguntou por que ele diria tal coisa. O joalheiro explicou que as técnicas que foram usadas para fazer esse anel em particular só foram descobertas em 1965, o que significa que aquele ano foi o mais antigo em que o anel poderia ter sido feito. Os olhos de Lídia se arregalaram quando os fatos começaram a clarear. Lídia de repente se lembrou de algo.
Quando ela era jovem, eles passavam por essa joalheria o tempo todo. Eles moravam em uma pequena cidade e este era o único joalheiro da região. Ela sempre quis entrar e olhar, mas a mãe sempre a proibiu de entrar e Lídia nunca soube o porquê. O joalheiro disse a Lídia que a história que sua mãe lhe contou era impossível ser verdadeira, porque o anel foi criado pelo seu pai. Ele mostrou a ela os desenhos e o número de identificação do anel em seu livro de contas. Eles eram idênticos. Então ele disse a ela que este anel foi criado em 1965 e não em 1945. O joalheiro torceu o anel, revelando um compartimento secreto que foi projetado para conter uma mensagem secreta para o usuário. Lídia não precisava de mais provas, o joalheiro estava dizendo a verdade. Ele disse que este anel foi roubado da loja em 1966. Eles nunca encontraram o culpado. A mente de Lídia disparou enquanto ele tentava lembrar onde sua mãe estava em 1966. De repente, ela congelou. 1966 foi o ano em que ela nasceu. Ela se lembrou de sua mãe dizendo a ela que quando ela era pequena, ela realmente lutava financeiramente quando nasceu. A mãe dela roubou isso para salvá-los do desespero financeiro ou porque ela não podia pagar? O que mais sua mãe escondeu dela? O joalheiro ficou com pena dela e, vendo o quanto o velho anel significava para ela, decidiu que o valor monetário que lhe daria não se comparava ao valor sentimental que daria a Lídia. Olhando para o seu rosto confuso, ele sabia que não tinha intenção de tirar isso dela. O joalheiro, de bom coração, disse a Lídia que ela poderia ficar com um anel. Ele até se ofereceu para consertá-lo sem nenhum custo e devolvê-lo a ela com o seu legítimo proprietário. Mas agora que ela sabia a verdade sobre a história do anel. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela 2 vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!